Estando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como as mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvido ali atentamente o livro da lei. Agora os versículos 9 e 10. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que vocês não precisam mais chorar nem prantear, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviei porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, ao Senhor. Portanto, não estejais tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Só até aqui, meus amores. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai. Que nesse tempo, Pai, que o Senhor nos fornece, Pai, que o Senhor nos dê a graça de liberarmos aquilo que está no teu coração. Até aqui já fomos abençoados através de louvores, através, Senhor, da ministração da ceia, e temos um período mais curto, Senhor, para liberarmos a tua palavra. Mas cremos que o Deus do pouco tempo é o Deus do muito tempo, e o Senhor fala como quer e do jeito que quer. Que eu e Fernandinho sejamos instrumentos em tuas mãos, e que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, aplauda o seu nome e diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus lindo, dá lugar, meu povo. Meus amores, eu quero falar hoje sobre a porta das águas, e eu quero ser o mais objetivo possível. É interessante que quando Deus levantou Neemias para restaurar Jerusalém, que estava em ruínas, e essa ruína foi acometida exatamente pelos caldeus, porque Deus permitiu que os caldeus se levantassem contra o povo dele, exatamente por causa do pecado e da idolatria, da prostituição espiritual que havia no meio do povo. Então muitos foram levados para a Babilônia. Só que Zedequias, que ficou em Jerusalém, ele não restaurou nada. As portas ficaram destruídas, os muros também. E de repente chegou uma sentença de que o povo remanescente, tanto aqueles que estavam em Jerusalém, como também aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, eles iriam voltar. E Neemias, como ele tinha um amor à sua pátria, mesmo estando com o rei Artaxerxes como copeiro, ele ficou com seu coração apertado, porque quem ama se importa, quem ama cuida, quem ama quer ver a pessoa que você ama feliz. Você pode até sair da sua cidade natal, porque talvez o Senhor abriu uma outra porta. O lugar de onde você veio de origem pode ter sido até na infância um lugar de sofrimento, mas eu tenho certeza que também nós conseguimos extrair boas memórias. E por mais que essa geração tenha sofrido, como for, nós não queremos que os nossos filhos sofram. Nós não queremos que aqueles que nós amamos sofram. Hoje é interessante que quando o pastor Daniel Aldani, ele estava aqui pregando, ele disse: pastor André, vocês andaram em chão de barro para preparar hoje o asfalto para nós. E eu lembro o quanto tudo era mais difícil, mas ao mesmo tempo isso gerou em nós uma resistência em relação ao nosso chamado,
que hoje não somos, quem já foi da geração mesmo raiz e pastores Nutella. Nós queremos pregar a palavra, vivermos a palavra, entendemos que as nossas emoções não podem nos dominar. O propósito é maior, a missão é maior do que a acomodação, do que a preguiça. O princípio é mais importante do que o nosso achismo. Aquilo que agrada a Deus é mais importante do que aquilo que me agrada, mesmo que eu tenha que crucificar a minha carne. Então é interessante que Neemias, ele foi levantado por Deus através da sensibilidade. Deus não falou diretamente com ele, ele teve sensibilidade. Ele começou, pediu autorização ao rei Artaxerxes, foi com as cartas. Inimigos se levantaram contra ele, ele conseguiu reconstruir os muros e as portas em 10 dias, e 10 portas foram reconstruídas. E é interessante que ele teve autorização em relação a Asaf, que era aquele que comandava a madeira da floresta. E naquela ocasião, quando tudo havia acabado, então a cidade estava pronta, porque não só os muros foram reconstruídos, nem as portas, mas as casas também, que estavam em ruínas. E é interessante que eu queria trazer um start para você, que muitas vezes nós, como seres humanos, estamos tão acostumados com aquilo que tem acontecido conosco, que parece que o sofrimento virou rotina. A dor de cabeça, você já aprendeu a lidar com ela. Você já aprendeu a lidar com aquela pessoa na sua família que é uma pessoa difícil. Você já aprendeu a lidar com o fracasso. A questão não é aprender a lidar, porque o apóstolo Paulo, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A questão é se conformar. Eu nasci para isso mesmo, essa é a minha cruz. Eu busco de Deus, eu creio. Mas no fundo, para que a gente não crie expectativa e não venha a sofrer, muitas vezes nos conformamos. Eu conheço pessoas que já desistiram de muitas coisas, não porque não queriam, mas porque criaram um muro para bloquear o sofrimento. Então eu não quero mais criar expectativa num casamento, eu não quero mais criar expectativa em um ministério, eu não quero mais. E é bom realmente que não se crie uma expectativa a nível de tirar a nossa paz e nos deixar ansiosos. Mas a fé, ela é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Abraão, ele creu contra a esperança. Quando ele levou Isaque para ser imolado, ele disse aos homens: fiquem aqui, porque nós subiremos, sacrificaremos, adoraremos e voltaremos. Ele não sabia o que Deus faria, mas ele cria que Deus iria prover o cordeiro. Então muitas vezes você está tão habituado em viver nas ruínas como o povo estava, que quando Deus muda a sorte, a sua casa é nova, a roupagem é nova, a porta é nova. Deus está trazendo um novo alicerce, um novo fundamento, uma nova oportunidade. Deus não te trouxe hoje à noite aqui na igreja Encontro das Águas em vão, não. Ele te trouxe com um propósito. Mas a questão é que mesmo que do lado de fora e até interiormente Deus já esteja reconstruindo a nossa casa. Quando eu falo casa, começa por mim e por você. A nossa mente ainda está em ruínas. E pode perceber que a mente, ela é a mais lenta a processar o novo tempo. Você comeu tanto tempo migalhas, que agora quando você tem um banquete à sua frente, você não sabe se portar. A pessoa, ela passou tanto tempo sem ganhar dinheiro, que ela agora ganha, e ela não sabe como lidar, ela não sabe como administrar. Isso é muito comum, isso é muito natural. Então de repente Deus, ele faz tudo e o povo começa a andar. Os cativos voltam, meu pastor, e aqueles que já estavam em Jerusalém após a morte de Zedequias, eles começam a ver tudo diferente após 70 anos, o tempo que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Então de repente as casas eram novas, as ruas eram novas, os muros eram novos.
e as portas eram restauradas. Só que havia uma única porta, que era fluvial, a porta das águas. Todas as outras portas eram terrestres, mas essa porta, ela era marítima e fluvial, porque ficava em um ambiente conhecido naturalmente como Pororoca, o encontro das águas. E por essa porta era o único acesso até a cidade de barcos, embarcações e navios. Diga assim para o seu irmão, diga: existem 10 portas, mas você só encontra água em uma. Já está entendendo o mistério? O rio só flui de uma porta, dos umbrais das portas que Ezequias viu também. Vai conectando o espiritual no natural. Então foi para essa praça que ficava às margens do rio, que dava acesso a essa porta, que eles se reuniram, porque era a porta das águas, era a porta onde a cidade era banhada, e através das águas que chegavam ali havia vida. Então, de repente, antes de recomeçar de morar, Esdras, como sacerdote e escriba, e Neemias, como servo de Deus, aquele que reconstruiu os muros, eles decidiram: não podemos recomeçar de todo jeito, vamos ler o livro da lei, vamos celebrar o que Deus fez, os princípios, vamos começar. Mas já era uma outra geração. Aqui havia pecado antes e que foi presa foi a geração dos pais. Agora vem os filhos com a oportunidade de fazer algo novo. Segunda coisa que eu quero que você entenda: muitas vezes a gente paga preço por causa de outras pessoas. Não foi você que fez, não foi você que cometeu, mas hoje você está apertado e apertada pela imprudência financeira de alguém que você ama. Hoje você está sofrendo, é porque você não quer estar na igreja, não, é porque quem você ama não quer nada com Deus. Hoje você sofre, não é porque você não tem buscado, é porque quem você ama não quer buscar. E quando nós amamos alguém que não vemos aquele alguém bem, nós sofremos também. Então, de repente, aquela nova geração sabia, ouviu falar dos princípios, ouviu falar do que Deus fez. Ainda havia um remanescente da geração antiga, anciãos. Então vamos ler o livro da lei. E começaram a ler junto à praça que ficava perto da porta das águas. E quando eles começaram a ler, o povo começou a chorar, porque o povo começou a ver os princípios de Deus, a bondade e a fidelidade. Onde foi que nós caímos? Como Deus preparou coisas tão lindas. Uma cidade está bonita, nós não merecemos isso. Nós não deveríamos estar aqui, mas o Senhor nos permitiu. E eles começaram a chorar pelos erros dos seus pais. Por que que eles não obedeceram? E muitos que estavam ali, pelos seus próprios erros. Mas eles estavam junto à porta das águas propositalmente. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: o muro, ele foi construído dentro praticamente do rio. E a porta também. Foi a porta mais desafiadora para os hebreus construírem. Foi a porta das águas. E eu quero que você entenda um terceiro princípio. O que é mais difícil para ser construído é o que Deus mais vai glorificar através da sua vida. Porque muitas portas levam a muitos lugares, mas só tem uma porta que leva à fonte inesgotável. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a fonte. A ovelha que escuta a minha voz e me conhece, ela me obedece e me segue. Então eles começaram a ouvir a lei,
e junto à porta das águas. Deus muitas vezes, quando quer tratar conosco, Ele não só trata no nosso interior, às vezes Deus também nos faz passar por ambientes. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês de uma experiência que eu tive hoje. Eu comecei a lembrar com pessoas que preciosas caminharam conosco, situações engraçadas que nós passamos. E eu disse, eu tenho que reunir esse povo um dia, das vezes que nós iríamos ministrar, e algumas coisas aconteciam que no momento ficávamos até com o coração a mil, mas que hoje damos boas risadas. Eu lembro que a Grande, quando nós fomos para Porto de Pedra, nós fomos ministrar, e antes da ministração, o cachorro da casa que ela foi hospedada pegou a sandália dela e estraçalhou toda. Só tinha uma havaiana, ela teve que pegar emprestada lá outra sandália, e ela ficou braba mesmo. Eu digo, olha, não entre na carne não, porque você vai ministrar. Comeu a sandália. O cachorro comeu um pedaço. Será que ele pensou que a madeira ali da sandália era osso? Não sei. Mas eu comecei a rir dentro de mim, Deus me trazendo momentos, né, Mila, de alegria. E eu me lembro que quando nós fomos para o Rio de Janeiro, que o bispo disse, olha, eu sei que vocês são simples, então vocês vão ficar aqui em cima. Quando a gente subir era um sobrado. Jonathan disse, não, eu sou alérgico aqui, eu não fico não. Então de repente, Deus começou a trazer a memória, e Ele começou a me transportar para lugares que pareciam de prova, mas que hoje nós damos boas risadas. Lembra, Ju, desse cenário? Então de repente, aquilo que hoje para você é dor e sofrimento, lá na frente você vai dar risada. Então Deus levou para a porta das águas, para que eles entendessem que é às margens do rio que tudo flui, é às margens das águas de Deus que as coisas acontecem. E eles continuavam chorando, pranteando, lamentando, e de repente os profetas vieram e repreenderam. Não é dia de choro, não é dia de lamento, é dia de comer das gorduras e beber das doçuras, porque Deus já está fazendo coisas grandes, e a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero que você entenda 3 princípios básicos. Está perto da porta que é Cristo, e da fonte das águas. É entender que Deus restaurou tudo, e a sua mentalidade também tem que ser restaurada. Diga assim para o seu irmão, muda a mentalidade, meu irmão. Diga, sai das ruínas, sai do sofrimento. Mas eu não sei como é isso. Eu era escravo, mas agora é livre. Tudo era arruinado, mas agora não é mais. Tudo estava quebrado, mas agora já foi refeito. Aquele que é reconstrutor, Salvador e Senhor, é aquele que vai a lugares que nós não podemos ir, e que faz coisas que nós não podemos fazer. Então de repente, o povo foi repreendido. Pastor, tem gente que há tanto tempo, Fernandinho, tem sofrido, que já habituou com o sofrimento. Não é isso que Deus tem para você. Toca na pessoa que está do seu lado, diga, não é isso que Deus tem para você. Senta na mesa. Segundo princípio, preste atenção, não dá para comer chorando. Diga assim para o seu irmão, engula o choro. Minha mãe fazia isso, ela repreendia a gente, e a gente não podia chorar. Engula o choro. O tempo do choro de angústia passou. Se tiver que chorar, chore de alegria. Se tiver que chorar, chore de gratidão pela bondade e pela fidelidade. Mas à minha volta eu não vejo nada diferente. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquelas que não se veem. Eu não preciso ver para crer. Eu sei que Deus pode fazer. Eu estou aqui hoje, mas Ele já preparou o meu amanhã. Ele já está cuidando da minha família, do meu ministério. Ele toca onde eu não toco.
toco e Ele chega onde eu não chego. Se você crê nisso, aplauda lindamente o Rei da Glória nesta noite. Você correu tanto, não vai ficar enjoado agora não. Quando o irmão ligar para você, eu estou chorando, não é que você não pode chorar, você não pode sofrer não, mas você tem que começar a olhar, não pelo que você passou, mas para o novo daquilo que Deus está fazendo. As lembranças, elas precisam ser para você um testemunho do amor, da lealdade, da fidelidade. Você precisa virar essa página de sofrimento da sua história. Isso só depende de você. Muitas vezes não é uma questão de Deus fazer, Deus já está fazendo. Ah, mas fulano de tal não muda, e quer dizer que sua alegria está condicionada ao sistema à sua volta, ou às pessoas. Esteja bem com Deus, que quando Deus fizer em você, Ele vai fazer através de você, e Ele vai tocando. Quem está do seu lado, o pai, a mãe, o amigo, o irmão, o colega, estando bem na vertical, na horizontal, tudo fluirá. E de repente, como terceiro e último princípio, junto à porta das águas, foi preparada uma mesa com um grande banquete, depois que o livro da lei foi lido, depois que o povo foi ordenado a comer e a beber, naquele mesmo lugar, Deus preparou um grande banquete. E a primeira porta, pastor, que destruíram quando atacaram Jerusalém, foi a porta das águas. O que Deus vai te levar para o lugar que primeiro foi destruído no seu coração, para mostrar que esse lugar foi reconstruído. O que mais te fez sofrer, o que mais te gerou dor, onde mais você pranteou, lutou e chorou, é para lá que Deus vai te levar. E Ele vai dizer: aqui não só tem uma porta, aqui não só tem águas, aqui tem também um grande banquete para você. Existe algo para você beber, existe algo para você comer. Tinha a praça e o jardim. Diga assim ao seu irmão: o banquete vai ser no jardim. Fala para o seu irmão: vai ser a céu aberto. A mesa está preparada na praça, ela não está preparada do lado de dentro. O que eu quero dizer é que os céus proclamam a glória do Senhor. E eu quero dizer que onde o inimigo mais atacou, que foi a porta das águas, foi o lugar onde Deus começou um novo tempo e uma nova história selada nos filhos de Israel. Onde mais você foi afetado, onde mais você foi destruído, onde mais você foi tocado, para que você não estivesse onde você está hoje, é onde mais Deus vai te exaltar. Meu querido irmão, assim diz o Senhor, levante assim a sua mão. Você teve um grande livramento em 2023. Deus tirou pessoas da sua vida. Deus te livrou de algo que estava arquitetado para você, porque você tem um chamado. Muitas vezes o inimigo levantou pessoas para intentarem o mal contra você por causa de inveja. Mas assim diz o Senhor: eu estou reconstruindo a tua história, porque eu contemplo o teu coração. E nesses dias eu te inquietei, eu falei com você, eu tenho inquietado o teu coração, porque eu tenho fontes e águas profundas. Se prepare, porque o seu testemunho será um instrumento de cura para essa geração. Receba de Deus essa palavra. Meu querido, deixa eu falar algo de Deus aqui para você. Você de camisa preta, desde o ventre, Satanás tentou tirar a sua vida. Na sua infância, um acidente quase te mata, mas Deus te preservou e tem te preservado.
Deus tirou uma pessoa da sua vida porque ela não seria bênção para você. E Deus está preparando um novo tempo. Deus disse, diga a Ele que a provisão financeira que Ele precisa para esse projeto, eu vou mandar. E você sabe do que é, porque eu não te conheço, eu nunca falei com você, mas eu tenho convicção do que Deus fala comigo. Existe um projeto que você sonha e almeja, e você diz: Deus, é muito grande, diante de um recurso que eu não tenho. 2024 será um divisor de águas. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Você vai testemunhar do meu poder, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Não mendigue nada de ninguém. Eu vou trazer pessoas que irão te abençoar, e serão os mais improváveis, porque de quem você esperou não veio. Você se decepcionou, mas receba hoje o meu consolo e essa palavra profética, onde até outubro grandes coisas eu farei na tua história. Receba de Deus. Se você crê que Deus é o Deus que fala, aplauda lindamente o nome do Senhor. Moça, você que está aqui, assim diz o Senhor, é você mesmo. Isso, não chore mais pelo que passou. Foi Deus que permitiu essa situação, porque não seria bom para você. Era uma cadeia emocional. Satanás queria te colocar. Você não é capaz do inimigo. Você não é filha para um ser humano vir pisar em você, não. Você tem muito valor. A culpa não foi sua, e tentam te culpar, e você se culpa, mas o Senhor conhece o teu coração e a tua inocência. Então fique em paz, porque Deus está preparando algo novo para você. Uma pessoa nova, pessoas novas que Ele colocará no teu caminho. Amigos de Deus que serão os teus amigos. Não é gente que quando a carga começa a pesar, deixa você e vai embora. Deus está colocando a tua história gente que vai caminhar contigo e que será fiel. Comece a orar dizendo: Deus, me dá os teus amigos. Não é gente que me deixa chorando no meio do caminho. Eu quero gente que tem o teu coração, que tem o teu entendimento, para que quando eu prantear, digam: não mais de angústia. Mas essa hora, comece a comer das gorduras da palavra, comece a beber das doçuras. Tu entende uma verdade? Deus nos leva ao lugar onde Satanás tentou destruir. Deus traz à nossa memória que nós não somos mendigos e não precisamos continuar em ruínas. Não adianta sair do Egito e o Egito não sai de nós. Não adianta ter a cidade restaurada e você acabado. Não adianta ter tudo e não ter nada. Não adianta fazer viagens, comprar uma casa própria, ter carro e não saber o que é dormir, não saber o que é ter paz. Mas problema todo mundo tem, eu sei. Mas existe uma paz que excede o entendimento. O que quer dizer isso? É acima das minhas emoções, é acima do que eu sinto, do que eu penso. Às vezes parece que nós nem estamos em nós mesmos, estamos anestesiados. É Deus que vem e faz isso. E em terceiro lugar, existe uma mesa preparada junto à fonte, no jardim, na praça. Nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer: comece a comer e comece a beber. E eu profetizo pela fé, porque todos que me conhecem sabem da seriedade que nós levamos a palavra. Com mais de 25 anos de ministério, a partir dessa quinta-feira, você não bebe mais água de esgoto. Você vai beber da água da fonte, e você vai comer do melhor do banquete do rei. Não é o governo que vai te dar a picanha, não. É os céus que vão te dar. As doçuras não vêm da terra,
vem do Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação. Isaías disse: eu creio que o povo de Deus beberá do leite dessa terra. Você crê nisso? Então olha para o seu irmão, dá uma sacolejada nele. Diga: meu irmão, diga: eu creio que junto à porta das águas Deus está mudando tudo. Faz assim comigo: tem 10 portas, mas para recomeçar, Deus me leva para a única porta onde flui água, onde quando ela é aberta os navios passam e os barcos passam. Você está entendendo essa dimensão? Quando Deus quer nos lavar e nos restaurar, Ele nos leva para o rio. O ministério do Senhor Jesus começou com o batismo no Jordão. O ministério de Eliseu começou com as águas repartidas no Jordão. Ezequiel diz que viu um rio que saía dos umbrais das portas. Em Apocalipse, João diz que via águas cristalinas que procediam do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio, cujas fontes jorram para a vida eterna. E um dos salmos mais lindos que eu vejo, e eu quero finalizar com ele, é o que o salmista declarou: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Se você crê, aplauda ao Senhor e fique de pé no seu lugar. Levanta, xerianda, lamana, xericanta, lamana.